Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Hoje nós vamos fazer a leitura e o estudo do versículo 13, que diz assim: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de 2 Coríntios, capítulo 5. Hoje vamos ver apenas o versículo 13, que diz o seguinte: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Meus irmãos, Paulo, como sempre, se expressa de forma poética e indireta. Do ponto de vista literal, pode até ser bonito e interessante, mas para nós que somos pessoas comuns, muitas vezes acaba dificultando o nosso entendimento. Temos que lembrar quem era o público original de Paulo naquela época para esta carta. A igreja de Corinto estava situada em uma grande cidade grega, onde a sociedade valorizava filosofia grega, retórica, sabedoria humana e prestígio intelectual. Vamos desmembrar esse versículo e trazer mais próximo da nossa realidade. Primeiro quero trazer para vocês uma referência bíblica também de Paulo, que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Essas referências nós vamos desmembrando no decorrer do estudo. Diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Mais uma vez vou reforçar. Lembram do público original desta carta? Vejam que Paulo tinha que se adaptar ao público ouvinte para ter sucesso na sua pregação. Lá em 1 Coríntios 1,18, Paulo havia feito uma citação similar a essa que estamos estudando, quando ele diz: enlouquecemos. Não quer dizer no sentido literal da palavra, em apresentar algum tipo de distúrbio ou doença mental. É no sentido figurado, como uma complementação do sentido lá de 1 Coríntios 1,18, ao qual ele já havia escrito para a igreja de Corinto. Então, 2 Coríntios é a segunda carta, que seria, entre aspas, uma continuação da primeira carta, ou uma outra resposta à mesma igreja. Pela visão do mundo, ou seja, dos que não creem em Jesus Cristo, toda a trajetória de vida, morte e ressurreição de Jesus é loucura, não faz o menor sentido. Por isso Paulo cita loucura. Se fizermos uma breve contextualização histórica e cultural, concluímos: 1. Para os gregos, que é justamente o povo daquela cidade de Corinto, na Grécia. Como um homem crucificado pode salvar alguém? 2. Para os judeus, que era o povo originário de Jesus e do próprio Paulo. Como o Messias pode morrer na cruz? Observe, meus irmãos, que em ambas as situações, os ouvintes que estavam contestando Paulo estavam olhando para aquela situação com os olhos humanos, buscando o entendimento através da lógica dos homens. Mas a própria Bíblia já nos trouxe diversos exemplos e ensinamentos sobre isso. Vou trazer duas referências aqui para contribuir com o nosso estudo. Uma no Antigo Testamento, com o profeta Isaías, e a outra no Novo Testamento, onde Jesus está falando com os seus discípulos e está descrito no Evangelho de Marcos. Para aproveitar a citação de Paulo, naquela referência que acabamos de trazer de 1 Coríntios 1,
nós falamos sobre o versículo 18 e agora vamos falar sobre o 19, que é justamente onde ele diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Essa citação é uma referência ao livro do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 14, onde o profeta diz assim, Isaías 29, eu vou trazer o 13 e o 14 para que a gente tenha um melhor entendimento e consiga fazer a contextualização completa. O profeta Isaías dizendo: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio do povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. Portento é um milagre, um sinal divino, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Vejam como é maravilhoso estudarmos a palavra de Deus e buscarmos o entendimento. O profeta Isaías disse no finalzinho do versículo 14, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. É o mesmo sentido que Paulo resumidamente citou como loucura. Meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade para citar aqui também Jesus, justamente no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 11 e 12, que diz assim, ele lhes respondeu. Quem é ele? Jesus. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Esse é o versículo 11. Só fazer uma pequena explicação. Quando ele diz a vós outros, a vocês, ele está falando com os seus discípulos. É dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então, é aos que creem, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, significa os que não creem, tudo é ensinado por meio de parábolas. Continuando aqui, versículo 12, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Então, o propósito de ser dito sobre parábolas é para que os que não creem realmente tenham uma percepção distorcida, de mais difícil entendimento, onde Jesus diz, vejam e não percebam, ouçam e não entendam. Aí Jesus continua, para que não venham a converter-se. Mas por que Jesus não quer que eles se convertam? E haja perdão para eles. Mas Jesus não quer que eles sejam perdoados. Meus irmãos, todos nós sabemos, todos nós cristãos, que já temos um mínimo de conhecimento sobre a palavra de Deus, sabemos que a salvação não vem pela força, não vem pela sabedoria, não vem pelas nossas obras, ela vem pela fé. Por nós crermos em Deus e através da graça concedida, através de Jesus Cristo, é que nós alcançamos a salvação. Quando Jesus disse os de fora, são os que não creem nele. Mas se ele mostrar, abrir os seus olhos para que eles vejam, assim como os que creem veem, mesmo eles sem ter fé, pela sua própria força e pelo seu próprio entendimento, eles se converteriam, eles acreditariam. E aí seriam salvos, não pela fé, mas pelo seu entendimento. Vamos continuar aqui. Meus irmãos, esse entendimento entre a correlação Isaías, Jesus e Paulo é muito importante. Vamos acompanhar uma cronologia. Primeiro,
o profeta Isaías, lá no capítulo 29, versículo 14. Tema central: Deus destruirá a sabedoria humana. Isso é o que o profeta falou. E o resultado, os sábios ficariam confundidos. 2. Agora é Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12. O tema central é: o reino de Deus é revelado somente aos discípulos, não aos 12, aos que creem. Resultado, muitos ouvem, mas não entendem. Quantas vezes nós pregamos o Evangelho a um irmão e ele não consegue entender, não consegue crer, não consegue enxergar com os mesmos olhos que nós enxergamos. A gente até brinca que dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e enfiar o Evangelho ali dentro. 3. Agora é Paulo, em 1 Coríntios 1,18. O tema central é: a cruz parece loucura. E o resultado, o mundo rejeita o Evangelho. E 4, também o apóstolo Paulo, agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 13, que é onde nós estamos estudando e fazendo toda essa contextualização. O tema central é: o discípulo parece louco. E o resultado, o mundo rejeita quem crê. Vamos fazer um comparativo aqui, meus irmãos, entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela confia em si. Já a sabedoria de Deus confia em Deus. A sabedoria humana procura provas e a sabedoria de Deus crê na palavra. A sabedoria humana busca o poder, mas a sabedoria de Deus abraça a cruz. A sabedoria humana vê a cruz como derrota, já a sabedoria de Deus vê como redenção. A sabedoria humana chama a cruz de loucura, e a sabedoria de Deus chama a cruz de poder. A sabedoria humana chama Paulo de louco, e a sabedoria de Deus reconhece um servo fiel. Há um perigo constante de a igreja, e não necessariamente as instituições religiosas, tá? Nós todos que cremos, tentar tornar o Evangelho aceitável aos padrões da cultura, suavizando a mensagem da cruz para que pareça mais razoável ou moderna. Quantas vezes nós já vimos em pregações onde pastores evitam determinadas passagens da Bíblia porque os ouvintes podem ser confrontados e não gostar e não voltar mais na igreja, ou até mesmo nós. Eu já presenciei, inclusive, onde diz na Bíblia: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí o pastor pregou: e Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Viu? Mas na Bíblia está escrito: Deus criou o homem, de sentido geral, a humanidade. Mas hoje, pela ideologia que está infiltrada na nossa sociedade, se nós não falarmos Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, pode ser considerado um crime de misoginia, que é equiparado ao racismo, inafiançável e que dá pena de detenção. Vejam a que ponto chegamos, meus irmãos. Pregar a palavra de Deus, simplesmente ler o que está escrito na Bíblia, está se tornando crime. No entanto, Isaías, Jesus e Paulo apontam na direção oposta. O problema não está na mensagem de Deus, mas na limitação da sabedoria humana, quando ela se coloca como autoridade suprema. Ou seja, quando o homem acha que ele é autossuficiente. Isso não significa que a fé seja irracional. Pelo contrário, a fé cristã, ela possui conteúdo, razões e evidências. O que esses textos ensinam é que a razão humana, por si só, não é suficiente para conhecer salvificamente a Deus. Conhecer Deus de uma forma verdadeira, plena e absoluta. É necessária a ação do Espírito Santo
para iluminar o entendimento e levar a pessoa a reconhecer em Cristo crucificado não uma derrota, mas o poder e a sabedoria de Deus. Assim, a sequência Isaías, Jesus e Paulo revela o mesmo princípio. Deus, meus irmãos, Deus resiste ao orgulho da autossuficiência humana. Revela a sua verdade aos que se humilham diante dele e transforma esses discípulos em testemunhos de uma sabedoria que o mundo frequentemente não compreende. Vejam como é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, eu digo, leia a Bíblia, busque conhecer a palavra de Deus. Todas as respostas, todas as perguntas que nós precisamos já foram escritas e estão na Bíblia. A verdade não está no que eu estou falando, nas minhas palavras. A verdade não está nas palavras do pastor e nem do padre. A verdade é a palavra de Deus. Ela vem de Deus, ela vem de Jesus e ela está escrita na Bíblia. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.